Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Já vai largando o seu like aqui, que ele é muito importante para o canal, para que a gente possa crescer cada vez mais e chegar à maior comunidade vascaína. Vamos, claro, dar as mãos com a galera aqui e fazer desse canal o nosso canal, para que a gente possa falar muito sobre a paixão Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, larga o seu like, comenta aqui e, claro, se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, claro, para a gente poder, aumentar a nossa base de amigos e falar direto, papo reto. Principalmente não esqueça, olha o recado aqui do pai. Compartilhe para que muitos vascaínos tenham acesso também a esse vídeo. Bom, galera, o tema é dinheiro. Olha aqui, é dinheiro por tudo que é lado aqui. É um artigo raro em São Januário, né? O orçamento de 2021, elaborado pela antiga gestão, porque assim tinha que ter sido feito, previa a entrada de receitas de vendas de ativos, que são os jogadores, na casa de 64 milhões de reais. E aí hoje, lendo o noticiário do Vasco, vejo que o Thales Magno, tem uma matéria do Globoesporte.com, que o Thales Magno é a bola da vez. O que não é novidade, né? Porque nos últimos 2, 3 anos sempre é o Thales Magno. Vai acontecer e tal, aí fez 18 anos, vende, não vende. Só que o Thales Magno caiu muito de rendimento. O Luxemburgo tentou, de todas as maneiras, nessa reta final de 12 jogos, fazer aquele Thales Magno que o torcedor depositava as esperanças, quando ele subiu com 16 para 17 anos, que brincavam, chamavam de Thales Mágico, né? Reaparecesse, mas ele sucumbiu. Olhando o valor de mercado hoje, até pelo Transfer Market, vou botar aqui na tela para vocês, algo em torno de 8 milhões de euros. Pouco? É pouco. Mas no atual cenário em que ele se apresenta assim, é o que dá para arrumar. Só que se a gente fizer a conversão de 8 milhões de euros, nós vamos chegar em algo em torno de 54, 55 milhões, vamos arredondar, de reais. Ou seja, ainda não bate o teto da receita, né, que precisa de 64, 65 milhões de reais com ativos em venda. Entenda bem, torcedor, que todo clube precisa vender jogador, não tem como. Não há mágica nesse momento, e principalmente no Brasil, que os clubes não precisem vender seus ativos. Todos. Sem exceção. A questão do Vasco é que o Vasco, pela situação financeira que se encontra, não é de hoje, ele não consegue vender bem os seus jogadores. Se a gente lembrar lá atrás, Felipe Coutinho, quando foi vendido, já subiu negociado para a Inter de Milão numa promessa. Ele ainda não tinha 18 anos, mas quando completasse, a Inter pagaria 10 milhões de dólares. Pouquíssimo, claro que a gente está falando de 13, 14 anos para trás, mas 10 milhões de dólares hoje também seria mais ou menos o Thales. É pouco para uma promessa do tamanho do Felipe Coutinho, do tamanho que pode ser o Thales Magno. Claro que eu não estou comparando os dois jogadores, mas a gente sabe que tem potencial para desenvolver. Por uma série de fatores, o Thales não consegue desenvolver aqui no Brasil, ok. Mas não é por isso que o Vasco vai fazer assim, entregar de mão beijada, assim, toma, leva, é aqui meu jogador. Porque outros ativos o Vasco já perdeu. Basta lembrar o Matheus Vital. Matheus Vital foi em troca de uma dívida. Claro, e eu não quero e nem vou fazer isso, que eu acho uma crueldade, uma sacanagem, demonizar o empresário. Porque muita gente ataca, eu não conheço, então fico inteiramente à vontade, o Carlos Leite. O Carlos Leite é isso, é filho daquilo, filho de não sei o quê, pai. Pensa o seguinte, gente. O empresário faz o trabalho dele. O clube deveria fazer o seu. Só que o clube, por não cumprir o seu papel, não gerir recursos, não ter receitas, ele vai ao mercado. Só que o mercado do clube chama-se empresário. Porque ele não tem como ir ao mercado ativo, né? Instituições financeiras, porque ele não tem crédito. Ele está negativado. Então ninguém vai dar crédito. Vai oferecer o quê? O que o empresário dá o crédito? Por que ele dá o crédito? Porque ele tem o ativo, que é o jogador. Então o Carlos Leite, que talvez seja o maior emprestador de dinheiro, vamos dizer assim,
ele empresta e ele vai tomar o dinheiro, não tenha dúvida, como qualquer instituição financeira faria. O absurdo é o Vasco recorrer a pessoas físicas. Aí a gente volta lá naquela frase do próprio presidente, que ele também emprestou dinheiro, José Luiz Moreira, dentre outros beneméritos, porque o Vasco não consegue andar com as próprias pernas. E não vai ser a curto prazo, pelo que se vê em 2021, talvez nem em 2022, que consiga, porque se vender o Thales Magno a 8 milhões de euros, que é o valor que está no Transfer Market, vai ser difícil, mas se conseguir 50 milhões de reais, não resolve o problema do Vasco. É claro que você, torcedor, vai voltar naquela frase do presidente e falar assim, porra, Azevedo, mas se entrar esse dinheiro, ele vai pegar para ele. Aí, cabem aos beneméritos, aos conselheiros do Vasco, essa cobrança. Não permitir que isso aconteça. Porque existem outras prioridades nesse momento. Não que não deva pagar a quem emprestou dinheiro, tem que pagar. Mas há algo mais emergencial, como folha salarial de funcionários e jogadores. Eles precisam estar em dia, porque eles podem gerar novas receitas. Uma conquista dentro de campo gera uma receita. O Vasco não ficar na primeira divisão, ele perde duas vezes receita. A primeira é a premiação que o 16º lugar em diante tem, pela permanência na Série A, e depois a não queda de receita para a Série B. Então, assim, manter os caras em dia é o melhor dos cenários, porque é a única forma de você ter liquidez, ter algo na mão. Mas eu acho que esse discurso do presidente é a página virada, né? Eu não acredito, não quero acreditar que ele vá colocar isso em prática. Não vai colocar? Ótimo. Voltando ao Thales Magno, 8 milhões de euros é um valor justo por ele? Não. Mas no atual cenário em que ele apresenta o futebol da forma que está apresentando, é o que se pode arrumar. O problema é que, mais uma vez, o Vasco vai vender o almoço para pagar a janta. Depois ele vende a janta para pagar o almoço do dia seguinte. E fica sempre assim, ó, correndo em círculo, não sai do lugar. Esse é o Vasco. A pergunta que eu faço para você, torcedor fanático vascaíno, que está aqui com a gente no YouTube, até quando? Se você não souber responder, eu transfiro à diretoria do Vasco. Até quando? Presidente Jorge Salgado e seus pares. Até quando o Vasco vai ficar correndo em círculo? Não correndo para frente, na direção do gol, do mercado, de buscar ativos, de buscar receitas. Já passou da hora. Claro que a atual gestão chegou agora, mas já deveria ter algo em mente. Eu vou aguardar sexta-feira. Sexta-feira tem uma entrevista coletiva que nós vamos participar. E vamos perguntar ao presidente, e o mercado? O que o Vasco espera do mercado financeiro? De forma imediata, dentro do plano dos 100 dias, porque eu acho que é o imediatismo que o Vasco precisa. É viver bem o campeonato estadual, ter receitas nessa visibilidade e depois já projetar a Série B, porque é o caminho, lamentavelmente, em 2021. Agora, se você me perguntar, 8 milhões de euros pelo Thales é pouco? É pouco, mas no atual cenário é o que se pode arrumar. E aí, curtiu? Então deixa aqui o seu like no nosso vídeo, compartilha e dispara pra galera, porque você sabe que aqui é lugar de fanático vascaíno e seja sempre muito bem-vindo. Aqui é tudo nosso.